Olá, esse é o programa Notícias à Luz do Espiritismo. Eu sou Felipe Saad e hoje estamos aqui com o palestrante Leonardo Torres. Olá, pessoal. E com o médium Eduardo Sabag. Olá, pessoal, tudo bem? E que Deus e o nosso Mestre Jesus nos abençoem. Hoje vamos falar sobre um caso que aconteceu no começo de outubro de 2017, na cidade de Uberaba, no interior de Minas. Lá, como sabemos, está enterrado o Chico Xavier, o corpo do Chico Xavier, aquele corpo material que ele usou nessa última encarnação maravilhosa que ele teve, está lá enterrado em Uberaba. E junto do túmulo dele tem uma estátua dele e tem um vidrinho ali. E esse vidrinho foi atacado por vândalos, o túmulo foi depredado. E foi a segunda vez em menos de 2 anos que isso aconteceu. Tá certo? Então, para iniciar o nosso debate aqui, eu queria que o Léo contasse para o amigo ouvinte o que leva alguém a depredar o túmulo de outra pessoa, né? Por que ela faz isso? Você pode explicar para a gente, mesmo que não fosse o do Chico, que fosse outra pessoa, foi lá e depredou. O que leva ela a fazer isso? Então, Felipe, isso é um problema que a gente enfrenta, né? A nossa sociedade enfrenta durante o decorrer de toda a nossa história da humanidade, porque ainda somos espíritos que precisa desenvolver o lado moral, o lado intelectual, para compreender que cada um tem a sua opinião, cada um tem as suas preferências, né? E que a gente não deve julgar o próximo devido às suas escolhas. E é por causa desse egoísmo, dessa insegurança, às vezes, que as pessoas sentem, dessa falta de sabedoria, de intolerância para com a opinião do próximo, é que ocorreram durante a história da nossa humanidade diversas perseguições religiosas. Eu fico imaginando como é que seria a passagem de Jesus aqui na Terra, quando esteve encarnado, se a sociedade fosse uma sociedade mais justa, mais igualitária, que pensasse mais no próximo, aceitasse a opinião do próximo, né? Como é que seria a passagem dele? Será que ele teria sofrido tanto? Né? Com certeza não. As pessoas poderiam ter aceitado melhor tudo que ele veio nos ensinar e não ficar tão revoltados, tão intolerantes com tudo o que aconteceu. Mas Jesus, né, como o espírito puro, ele tem um ponto de vista, uma percepção das coisas do passado, do presente e do futuro que a gente nem consegue imaginar ainda. E ele sabia que aquela época que ele veio, a forma que ele veio, foi a melhor forma que ele poderia vir para que os seus ensinamentos se perpetuassem na sociedade até os dias de hoje. Então a gente consegue perceber que a humanidade sempre foi muito ignorante com relação a essas coisas, de não aceitar a opinião do próximo, né? Cada um tem a sua convicção, aquele que tem uma opinião diferente, aquele que quer inovar em alguma coisa, são pessoas que sofrem as consequências de darem a sua opinião, de quererem compartilhar um novo ensinamento, uma nova visão, e acabam sofrendo perseguições, criando atritos, criando problemas, muitas vezes até morte, né? Infelizmente, como a gente vê no decorrer da história da nossa humanidade. E é esse tipo de pessoa que é intolerante, que é uma pessoa que não consegue aceitar a opinião do próximo, ter uma percepção diferente das coisas, fica só em cima da sua opinião e não está aberta a escutar o que o próximo tem para falar, é essas pessoas que praticam esses atos impensados, intolerantes, achando que vão atingir determinadas pessoas, achando que estão fazendo um bem para alguém, ou para elas mesmas, ou até para Deus. Né? Infelizmente, são pessoas que ainda estão na ignorância, que ainda tem muito que percorrer nessa caminhada evolutiva para aprender e conseguir compreender que tudo isso é totalmente desnecessário, é inútil, que nada disso tem nenhuma importância nem para ele, nem para o próximo e muito menos para Deus. Esse vandalismo nada mais é do que mais uma perseguição religiosa. Assim como Moisés, como Jesus sofreram, né, quando quiseram ajudar a humanidade a seguir o caminho certo, seguir o caminho do bem. E muitas pessoas, assim como ainda tem hoje, devido à ignorância, não acabaram aceitando tudo que eles tinham falado, que eles tinham trazido de inovador para a sociedade, para a humanidade, e acabou ocorrendo essas perseguições religiosas. Assim como muitas outras perseguições religiosas que ocorreram depois da vinda de Jesus.
Tudo isso ocorrendo devido à ignorância e à intolerância das pessoas que não aceitam a opinião do próximo devido ao seu nível evolutivo. Perfeito, Léo. Lembrando que existe uma escala planetária, escala de nível espiritual das pessoas e dos planetas, né? Então, segundo Allan Kardec, são 5 classes. A primeira são os mundos primitivos. A segunda é o mundo de prova e expiação, que é o que a gente está aqui na Terra, já em transição para a terceira, que é um mundo de regeneração. E muito bem, essa escala que Kardec nos traz, nos primeiros níveis, né, que a gente ainda está, ainda acontecem muitas coisas ruins. É por isso que no mundo que a gente vive tem muito homicídio, ainda tem estupros, tem vandalismos, como esse da notícia que a gente está comentando, tem a questão também de que o planeta está nesse nível e nós, habitantes dele, também estamos mais ou menos num nível parecido, né? Um nível compatível para viver num planeta como esse. Então, a gente que está aqui nesse planeta, vendo coisas ruins, é porque a gente está no nível para conviver com esses problemas ainda. Mas Deus, que é muito bom, infinitamente bom, ele nos permite que a gente reencarne várias vezes e vá progredindo moral e intelectualmente. Então é aí que a gente sabe que a gente vai ter uma nova existência para poder progredir. Então Deus, que governa por meio de leis, uma das leis é a lei do progresso. Então é por isso que os planetas vão evoluindo, como a Terra, que era um mundo primitivo, hoje é prova e expiação, daqui a alguns anos já vai ser um planeta de regeneração e vai continuar evoluindo segundo essa escala de Allan Kardec. E além do planeta evoluir, nós, habitantes do planeta, também evoluímos junto com o planeta. Então, a gente também vai evoluindo. A gente também foi muito primitivo, hoje estamos um pouco mais à frente, algumas pessoas um pouco adiantadas, outras um pouco atrasadas, mas todos fazemos parte do que André Luiz chama de classe média dos espíritos, né? Aqui da Terra. Claro que também tem aqueles muito superiores a nós, como a Madre Teresa, o Chico Xavier, Gandhi, né? E por aí vai. E é interessante reparar que o nível evolutivo não tem a ver com a religião. Esses que eu citei, só um era espírita, né? O outro era católico, o outro era hindu, e nem por isso eles eram menos evoluídos. A crença não quer dizer que é mais ou menos evoluído. E além disso, uma coisa interessante, que é importante o amigo ouvinte saber, é que Deus nos faz as revelações de acordo com o nosso nível evolutivo. Então, a primeira revelação que houve da parte divina, da parte de Deus, foi Moisés, que nos trouxe o conceito de Deus único, criador de todas as coisas. A segunda revelação, quem nos trouxe foi o Cristo. E a terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus, é o Espiritismo. O Espiritismo, como o próprio Jesus disse, relembrou as coisas que ele falou e fez com que algumas coisas fossem melhores compreendidas, né, por nós humanos. Então, Deus nos revela aos poucos as coisas. E por que aos poucos? Porque, por exemplo, vamos supor que Jesus falasse naquela época que ia haver uma reencarnação e falasse explicitamente, né, que ele falou implicitamente várias vezes na palavra dele, fica entendido que existem várias vidas. Mas vamos supor que ele tivesse dito diretamente, ó, o cara que matou 10 pessoas, ele vai ter a família inteira morta em outra vida. Isso ia ser moralmente perturbador, porque imagine para aquela gente que matava por qualquer motivo, saber que ia ter que pagar por cada morte dessa. Isso ia ser um caos, isso ia gerar um caos naquela sociedade que já era caótica, e aumentar ainda mais o caos. Então, o primeiro motivo da revelação ser aos poucos é que nós, humanos da época, não tínhamos nível moral para compreender isso. E outra coisa é que não tínhamos nível intelectual. Então, a nossa inteligência era limitada. A gente não conseguia compreender muito bem aquilo ali. Um bom exemplo é quando a gente fala do universo infinito. Para nós humanos de hoje em dia, é difícil imaginar como pode ser um universo infinito, fica difícil da gente explicar para alguém. Por quê? Porque a nossa inteligência é limitada, então para a gente esse tipo de questão já é um pouco mais difícil. Assim como essa a gente consegue imaginar e não entender muito bem, tem outras questões que a gente nem imaginar consegue, né? Então,
É aí que Deus nos revela as coisas aos poucos, de acordo com o nosso nível intelectual e o nosso nível moral. Bom, agora que a gente também já falou das questões gerais do assunto, eu queria que o Edu respondesse aqui para o amigo ouvinte como que a gente deve agir quando vê uma notícia dessa. Então, nós espíritas ou qualquer outra pessoa ficou muito brava porque não depredaram o túmulo do Chico, eu estou muito brava, estou com muita raiva. É isso que a gente tem que fazer, Edu? E em cima disso, é isso que o Chico Xavier está agora lá do outro lado, no plano espiritual? O Chico está com muita raiva disso que fizeram para ele. Como que é essa situação aí? Então, Felipe, a pessoa que cometeu essa falha, com certeza, ela não sabe o que está fazendo, né? Porque ela ainda não aprendeu da forma que nós aprendemos, por exemplo. Não que a gente tenha uma diferença em evolução grande em relação a ela, porque todos nós somos espíritos imperfeitos, né? A gente fala em diferença grande quando a gente se comparar a espíritos como Chico Xavier, aí a diferença é grande, mas vamos dizer, nós, espíritas, e uma pessoa que ainda vive essa intolerância, está muito próximo ainda, né? Nós aprendemos isso recentemente. Não dá para a gente falar, condenar ninguém, porque todos nós fomos errados por muitas encarnações. As pessoas não sabem, mas eu, por exemplo, já atendi muitas pessoas mediunicamente dizendo, né, que a gente faz o atendimento gratuito, sempre gratuito, claro, todo espírita nunca pode cobrar por nada, mas pelo WhatsApp e ao vivo, e a gente percebe o quê? Que as pessoas têm muitas encarnações em crime, muitas encarnações fazendo coisas erradas. Hoje a pessoa já está, vamos dizer, curada do mal, já está no caminho do bem, é uma boa pessoa, faz o certo, mas no passado ela fez coisas horríveis. Isso é normal. Não vou nem falar que infelizmente, porque parece que faz parte da natureza isso. A gente evolui dessa forma. E é por isso que Jesus, né, nos ensina que quem precisa de médico são os doentes e não sãos. Porque essa lei, né, criada por Deus, inclusive, a gente nos ajuda a entender o esquecimento que nós temos quando a gente reencarna. Então nós cometemos falhas realmente em outras encarnações. Eu que tive a oportunidade de conhecer muitas encarnações minhas, posso dizer a vocês que há mais de 1000 anos atrás escolhi religiões erradas. Então é normal, isso acontece mesmo, né? Ou seja, não tem como a gente ter raiva de alguém que ainda não aprendeu. Então a gente tem que imaginar que a vida é como se fosse uma escola. O planeta Terra é uma escola. Existem pessoas da segunda, terceira, quarta, quinta série, sexta série, várias séries, né? Porque nós estamos todos no mesmo lugar, mas de muitos níveis, né, diferentes, evolutivos. Deus permite isso para que nós auxiliamos uns aos outros, né? Para isso que Ele permite que a gente fique num planeta em pesos diferentes, cada um num grau diferente. Na verdade, essa com certeza deve ser a ideia de Deus quando Ele coloca essas pessoas no mesmo planeta, para que os que estão melhores ajudem os que estão piores, e os que estão piores aprendam com os que estão melhores. Então é claro que não tem o menor sentido a gente ter raiva e desejar o mal para uma pessoa assim, porque ela cometeu um erro e ela, coitada, vai ter que expiar isso depois. Então a gente tem que desejar o bem, orar por ela e esperar que ela melhore, que ela não cometa mais essas falhas, essas faltas, né? Todos esses que hoje estão sobre o planeta Terra cometendo erros, seja mentindo, enganando, traindo a esposa, matando pessoas, roubando, todos esses terão de pagar por isso. Então, na verdade, a gente tem que ter dó deles. E todos esses também um dia, mais cedo ou mais tarde, irão aprender o que é o certo e o que é errado. Então, obviamente que temos que ter dó dessas pessoas e fazer o possível para auxiliá-las. Não só dessas, como todos aqueles outros que vivem no mal. Então, a hora que a gente vê alguém que vive no mal, a gente não tem que pensar em bater nele e nesse tipo de coisa. Não, a gente tem que pensar em ensinar. Por isso que é importante, quem já passou desta fase, fazer o possível para passar o conhecimento para essas pessoas que ainda não passaram. Às vezes a pessoa está no mal, ela não imagina que aquilo está errado. Para ela, por falta de nível evolutivo, aquilo não está errado. Então a gente tem que fazer o quê? Tentar mostrar para ela que aquilo está errado. Por isso é essencial a gente sempre pontuar e tentar conversar com todo mundo e tentar sempre melhorar a vida das outras pessoas.
Esse tem que ser o nosso intuito de vida, melhorar a vida das outras pessoas. Mesmo que seja às vezes uma coisinha pequena, que você vê que a pessoa não tem muita capacidade para assimilar, falar alguma coisinha que você vê que vai mudar a vida dela. Eu, que não sou ninguém na verdade, mas graças a Deus os espíritos me auxiliam e me ajudam muito a ajudar as outras pessoas, porque por mim mesmo, né, eu não acho que dá para fazer muita coisa. Mas, por exemplo, às vezes eu vou ajudar alguém que está vendendo água no farol e os espíritos me falam coisas para eu falar para aquela pessoa, foca nas coisas boas e tudo mais, que acabam realmente fazendo uma diferença na vida dela. Então você vê que a gente sempre está apto a ajudar os outros, está sempre apto a fazer o bem. E quando você pergunta para mim se Chico Xavier ficou bravo com essa pessoa, se nós, seres totalmente imperfeitos, entendemos que devemos ser caridosos com uma pessoa assim, imagina Chico Xavier. Chico Xavier, com certeza, após ter ocorrido isso, deve ter colocado essa pessoa na agendinha dele para ele vir visitar constantemente para tentar auxiliar espiritualmente, porque ele vê as pessoas, né, de uma forma bem diferente. Quando ele estava aqui na Terra, ele sempre tratou a todos iguais, sem exceção, todos bem, nunca desrespeitou ninguém. Então imagina só, se Chico Xavier era assim, imagina Jesus. Por isso que Jesus nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, todos os seres humanos para Jesus são iguais. Ele trata e pensa e gosta desde o pior do planeta Terra, o que cometeu mais falhas, até Chico Xavier, ele vai tratar a todos por igual. É claro que cada um, né, que cometeu as suas falhas terá de expiar por isso, terá de reparar os seus danos, terá de reparar tudo que ele fez de errado, mas Jesus ama a todos por igual, isso é óbvio para nós, né? Com certeza, Edu. Então, se nós, que estamos num nível bem mais atrasado em relação ao Chico Xavier, já conseguimos compreender os ensinamentos do Mestre Jesus, de que devemos pagar o mal com o bem. Então, quando a pessoa nos agride, ou tenta nos agredir de qualquer forma, mas no caso dessa agressão ao túmulo, a gente já consegue entender que tem que praticar o perdão, o amor ao próximo, o perdão incondicional, conforme ensinou o nosso Mestre Jesus. Então, se nós, que somos tão atrasados, né, já temos esse conhecimento, imagine Chico Xavier. Chico com certeza não deu a mínima para isso, ao contrário, como o Edu falou, ele deve estar dando um jeito de ajudar a pessoa dentro do possível, com certeza está fazendo orações para esse agressor, para que ele se arrependa, que foi o que também Jesus fez na época, né, com os agressores dele. Ele pagou o mal que faziam para ele com o bem. Então ele rezava, ele fazia caridade, fazia as curas, ajudava dentro do possível, e assim com certeza Chico deve estar agindo, né? E mesmo que fosse um ataque físico, né, verdadeiro ao Chico mesmo, se o Chico tivesse encarnado, que aí ele teria uma dor física e tudo mais, o Chico ia ter conseguido perdoar e desejar o bem para essa pessoa, para esse agressor. Imagine então um ataque aos restos mortais, ao corpo dele, que já nem está lá mais, já decompôs, né, e que afinal de contas não representa nada. Não é, Léo? Eu queria que o Léo explicasse aqui para o amigo ouvinte o que representa para um espírito evoluído o corpo que ele deixou aqui na Terra. Você pode explicar para a gente, Léo? Então, Felipe, como você falou, todos nós estamos evoluindo, né? Porque fomos criados simples e ignorantes por Deus, para que através de diversas encarnações a gente possa nos purificar, evoluir, aprender com nossos erros e ir caminhando rumo a espíritos puros, espíritos perfeitos. Então Deus, no começo da nossa caminhada evolutiva, Ele nos empresta um corpo material para que a gente consiga ter essas experiências na matéria e consiga evoluir. Então o corpo material que a gente tem, ele é um corpo orgânico. Sem o nosso espírito ele não funciona. Ele seria só uma massa de carne sem inteligência, como é falado no Livro dos Espíritos. Então o nosso corpo material, aqui quando estamos encarnados, ele tem três partes essenciais. Ele tem o corpo material, que é essa massa de carne sem inteligência, que os espíritos falam. Tem a alma, que é a gente, o nosso espírito, né, que está unido a esse corpo material. E essa união ocorre devido à terceira parte, que é essencial,
que é o perispírito, que é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório do espírito, e é ele que faz a união da alma com o corpo físico. Lembrando, pessoal, que a alma e o espírito, né, são a mesma coisa. Só que os espíritos dizem que a alma é o espírito encarnado. Então, quando o espírito ele encarna, o corpo material tem essas três partes essenciais, que é o corpo, né, orgânico, material, a alma, né, que é o espírito, e o perispírito, que faz a junção de um com o outro. Depois que esse corpo orgânico vem a falecer, ele perde a sua vitalidade, a alma ela é desprendida do corpo material e retorna para o plano espiritual como espírito, junto com o perispírito, que é o seu corpo espiritual. Então, Felipe, respondendo a sua pergunta, esse nosso corpo material, ele nada mais é, como Allan Kardec fala, uma roupagem, né? Uma roupagem de carne que a gente está vestindo para ter essa experiência na matéria. Lembrando que temos isso graças à bondade e à misericórdia de Deus, a sua infinita justiça também, né? Cada um tem um corpo que merece, porque todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Se erramos, isso pode trazer consequências graves para o nosso corpo espiritual e ser impresso no corpo material. Mas é importante a gente lembrar também que, como sendo uma ferramenta emprestada por Deus para que a gente consiga ter o nosso progresso evolutivo, devemos cuidar dessa ferramenta da melhor forma possível. Então precisamos deixar o nosso corpo de modo saudável, né? A gente não cometer exageros, excessos que possam prejudicar esse nosso corpo material, justamente porque também pode ocasionar problemas para a gente no futuro. Então, o nosso corpo material nada mais é do que uma roupagem carnal que estamos revestidos agora para que busquemos o nosso progresso evolutivo, para que possamos depurar nossos erros, para que possamos viver da melhor forma possível, para que a gente consiga evoluir rumo a espíritos puros. Quando a gente vier a falecer, esse corpo vai continuar aqui, irá se decompor e nós retornaremos como espíritos para o plano espiritual. Perfeito, Léo, isso mesmo. Lembrando, um caso interessante, né, de lesão do perispírito é do livro da Patrícia, do Violetas na Janela. Não sei se é no terceiro ou no quarto livro agora, mas num desses livros ela relata um falso mendigo, que ele era mendigo, né, mas ele se fingia de deficiente para fazer a mendigagem, né, para pedir as esmolas, quando encarnado. Então ele mancava, na verdade ele não tinha problema nenhum na perna, mas ele andava mancando e às vezes até simulava lesões, ou até chegava a se machucar mesmo para impressionar as pessoas, e com isso ganhar a esmola delas sem ter que trabalhar, né, enganando e tudo mais. E aí quando ele chega lá no plano espiritual, adivinhe, a perna dele lá, ela é lesionada da mesma forma que ele simulava aqui. Por que isso? Porque conforme ele foi fingindo isso, ele foi lesionando o perispírito dele nessa região. E aí ao chegar lá, utilizando o corpo espiritual, né, que seria o perispírito, ele está com essa região lesionada. Isso acontece com os diversos tipos de vício, desde bebida, droga, cigarro, mas a gente vê aí um exemplo muito interessante, porque não é um vício de nada. Ele se fingia de doente para conseguir vantagens, para ter benefício, para enganar os outros. E aí ele chega lá e tem que arcar com as consequências disso, né? E aí ele começa a sofrer por causa desse fingimento que ele praticou aqui. E aí ele lesiona seu perispírito nessa região e provavelmente quando ele for reencarnar, por estar lesionado ali naquela região, ele deve nascer com algum problema daquele tipo. Provavelmente ele vai nascer manco, ou talvez paraplégico, enfim. Ou talvez até ele vai adquirir uma lesão nessa região após alguns anos e vai ficar com aquela situação lá que ele mesmo provocou e por aí vai, tá certo? E aproveitando então, só para lembrar aqui, para ficar bem clara a mensagem para o amigo ouvinte, é importante a gente rezar muito por esse tipo de pessoa que procura agredir o outro, tá? Principalmente quando alguém tenta agredir uma pessoa que só fez o bem, como Chico Xavier, e ainda mais agredindo um túmulo, né? Que não representa nada, representa apenas matéria, como aquele corpo do Chico representa apenas
carne em decomposição, né? Como o Léo falou, definindo por Allan Kardec, o corpo nosso é apenas um pedaço de carne, matéria morta, né? Seria a matéria ali que está ali, mas que ela não tem o Chico Xavier. É só um pedaço de carne que ele utilizou durante a sua última encarnação para poder fazer aqui as coisas que ele tinha que fazer, que estavam na missão dele, tá certo? Com isso finalizamos o programa de hoje, agradecemos o amigo ouvinte e aproveitamos para divulgar nossos grupos espíritas de Evangelho no Lar via WhatsApp. Temos vagas ilimitadas e para participar basta mandar um WhatsApp para o administrador Ronaldo. O número dele é DDD 11 e o número é 97063 1089. Eu vou repetir. 11 97063 1089. Então até o próximo programa, pessoal. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o espiritismo. Até a próxima, amigos.